Bom dia a você, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, a classe de jovens casados. Essa classe tem sido uma oportunidade de nós estarmos ajudando os nossos irmãos a crescerem na comunhão, a crescerem na vida familiar. Estamos trabalhando nesse período, família conectada ao mundo, fugindo das armadilhas. Nós temos que entender, queridos irmãos, que nós como família, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Estamos conectados ao mundo, um mundo com suas artimanhas, suas armadilhas, mas nós precisamos estar fortalecidos a cada oportunidade para fugir, né, desse contexto e buscar então a forma melhor para viver a família cristã. Então essa classe, a classe de casais que agora estamos juntos aí nessa manhã, possamos estar fortalecidos, fortalecendo, na verdade, a nossa família para que nós possamos crescer, né? A Bíblia orienta a gente a ter famílias fortes, famílias que conhecem a palavra, que vivem a experiência dessa palavra a cada dia. Então eu convido você a seguir essa orientação e ser então assim edificado em Cristo Jesus, tá bom? Então vamos entrar então no nosso estudo de hoje, e é os perigos da internet, a lição 4 dessa nossa série que estamos estudando pela manhã. O texto bíblico está em Josué, capítulo 1, versículo 8, né? 1 Pedro 5:8 foi o texto da semana passada, mas está aqui Josué 1:8 aí no seu slide. Diz assim: Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Esse, portanto, é o texto base. Por que isso é importante, né? Relacionado aos perigos da internet. Ela traz, né, só em termos de abertura aqui da nossa escola, traz muitas vantagens, né? A gente já viu isso, a aproximação do mundo à vida das pessoas, mas também ela tem trazido grandes perigos, que é o afastamento social. Então, pessoas estão vivendo uma individualidade tão grande, tão grave, que isso tem causado distanciamento entre as famílias, e por isso nós chamamos aqui de perigos da internet. E eu diria que um dos maiores perigos que ela tem trazido tem sido exatamente esse, de você poder meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Esse conselho passado por Moisés a Josué valeria para a vida dele e a caminhada dele de condução do povo ali no deserto até a Canaã prometida por Deus para o seu povo. Então, a atenção de Josué deveria estar em utilizar a sua mente para meditar. E um dos perigos, né, que a internet muitas das vezes tem causado é ocupar a nossa mente ou nos viciando, nos prendendo a ela de tal forma que a gente não tem dado lugar a meditar na palavra de Deus. E fazer isso ajuda você a que você tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Nós já temos dito que é por meio da palavra de Deus que a sua família vai vencer as armadilhas desse tempo. Então, eu convido a você a atentar para esse cuidado, né? E buscar sim meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para fazer prosperar o teu caminho e o caminho da tua família. A nossa lição traz como objetivos, são três. O primeiro dele é despertar as famílias para os perigos, né,
do uso excessivo da internet. É como eu falei inicialmente, né? A dificuldade toda não é a internet, mas o uso excessivo dela. Eu diria o abuso, né? O uso com muita intensidade, não tendo tempo para outra coisa, ou não ocupando mais a sua mente em coisas que são realmente importantes e necessárias para o seu viver. Daí o outro objetivo é orientar os membros da família para que sejam capazes de então identificar quando a internet, está tomando, ou tornando, melhor dizendo, né? Tornando uma armadilha. Né? Ela será uma armadilha quando ela te roubar esse tempo. Né? É muito importante você ter esse cuidado se ela não está fazendo isso, né? Roubando tempo precioso da meditação, da leitura da Bíblia, da oração, de uma vida devocional, assim, diária, sua, pessoal e bem como da sua família também. É muito importante você olhar para isso e observar se essas coisas estão realmente acontecendo. E o terceiro e último objetivo é permitir que as famílias sejam capazes de refletir sobre os efeitos da internet em seu lar. E aí, mais uma vez, é através de uma vida de dedicação à leitura da palavra que seremos despertados para os perigos que vamos observar, né? Existe de excessos e vamos então ser capazes de orientar os membros da nossa família a vencerem esses excessos e também fugir desse mal na sua vida pessoal, permitindo que sejamos capazes de refletirmos sobre o valor da palavra de Deus em nosso lar. Esse é o convite que eu faço para você. Então, atentar para essa hora, para esse momento em que valorizar realmente a palavra de Deus é algo muito importante. Sabemos do valor e da importância da internet para a vida moderna, né? Como eu disse, ela aproximou as distâncias. Eu tenho um irmão, por exemplo, em Portugal, mas é como se ele estivesse aqui comigo. Qualquer hora eu posso falar com ele e ter esse contato, até visual, através de câmeras. Hoje a gente tem essa possibilidade, não é mesmo? E tudo isso foi permitido por conta da internet. E não é só isso, né? Mas o próprio conhecimento. Mas às vezes o excesso de conhecimento também prejudica a nossa mente, então temos que ponderar essas coisas. Então, principalmente no que diz respeito às informações, a internet ela tem aí uma gama, né, de informação enorme e não sabermos lidar com ela também é um problema. Como elas chegam rápido, né, a mim, a você, como a internet hoje estreita as distâncias, mas sabemos também que ao fazer isso também gera problemas, gera perigos, armadilhas que vêm contra a mim e a sua família. Por isso que você deve estar atento às questões ligadas a isso. Então vamos dar uma atenção agora aos grandes perigos da internet. Um primeiro que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é a respeito do isolamento da família. Basta um clique, meu amado, e há um mundo de informações que estarão diante de você. E como eu disse, o problema é não ter esse mundo diante de você. Você pode ter e terá, porque a internet lhe permite isso. Agora, como você está lidando com esse monte de informação, né, que chega diante de você? E olha que muitas delas são falsas, não são verdadeiras, não são conteúdos próprios para a sua vida, nem a vida dos seus filhos, nem a vida da sua família, e estão ocupando sua mente. Né? Quando a palavra de Deus nos recomenda que a gente deve ter a nossa mente firmada em Cristo. Lá em Colossenses, a orientação é olhando para o alto, né? O autor e consumador da nossa fé. É lá onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai, vencedor, que nós devemos centralizar a nossa mente, os nossos pensamentos, para que a gente possa exatamente encontrar essa resistência, né, contra tantas informações que num clique, como disse, está diante de nós. Mas esse clique traz também perigos eminentes,
dessa atitude. Um deles é o isolamento individual. Então, às vezes na sala, sentado 4 pessoas, cada uma delas estão passando por meio de zap uma informação, um oi, um bom dia, uma boa noite, como você está, quando isso poderia ser falado, né? E gerando então um relacionamento muito mais saudável entre a família. Então, que grave perigo, né? Esse meio tem trazido à sua casa, a experiência do seu lar, e é um cuidado mesmo que você precisa estar atento todo instante, né? O distanciamento dos membros da família é sim um grave problema que nós precisamos começar a lidar nos dias de hoje. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 128. Nós vamos encontrar lá uma orientação bem interessante de uma família. Essa família está ao redor da mesa, né? E olha, olhando para esse tempo, a gente percebe que esse estar ao redor da mesa parece ter acabado. E com muita tristeza, né, eu comunico isso, porque nesse texto, o autor, que, né, ele é um cântico de romagem, né, ele traz esse salmo para o seu coração dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. E eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Olha que maravilha, né? Uma família assentada ao redor da mesa e tendo ali todos os seus filhos desfrutando dessa oportunidade maravilhosa, né? Que coisa preciosa. Então, é realmente a família cristã viver essa experiência. Como eu disse, a gente lamenta que esse não tem sido. Esse tempo, talvez, de confinamento, tem forçado as famílias a viverem essa nova experiência. Eu diria nova porque ela está acontecendo novamente, mas ela é uma recomendação antiga, né? A palavra de Deus já coloca o valor, a preciosidade que é a gente ter os nossos familiares ao redor da mesa. Mas olha, não com algum objeto como um celular, um tablet, né? Ocupando a nossa mente, nossos pensamentos, mas usando desse espaço e oportunidade para a gente vivenciar relacionamentos sadios, saudáveis, brincadeiras, relembrando coisas, rindo, brincando, né? Como é precioso o estar ao redor da mesa, é a orientação que temos aqui. Mas também, infelizmente, isso também tem trazido um mal neste século, que é a aceleração do pensamento. O texto de Salmo 49, versículo 3, diz assim: a minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. A SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, uma situação que tem afetado muitas pessoas, em grande parte da população mundial, causando a muitos ansiedade, falta de concentração, dificuldades de raciocínio, leva a gente a pensar ou refletir exatamente nesse texto que nós acabamos de ler, né? Ele fala que a sua boca não faltará sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Como, eu pergunto a você, você terá meditação no seu coração com uma mente acelerada, com uma dificuldade para concentração, com uma dificuldade para raciocínio? Olha, esse tem sido um grave problema e ele é trazido
por esta aproximação mesmo de muitas informações, levam a gente a passar por essa dificuldade na nossa experiência diária, né? Então, pessoas assim terão dificuldades com a leitura da Bíblia, com uma concentração no culto. Por que muitos reclamam, né, do tempo de uma pregação? Porque eles têm a dificuldade de concentração, né? Seu raciocínio é rápido, então ele faz com que você também tenha mensagens rápidas para que ela fique no seu pensamento, por conta dessa dificuldade de concentração no culto. Na meditação da própria palavra, ele está lendo e de repente o seu pensamento foge daquela leitura, ele está olhando a leitura, mas o seu pensamento está longe daquilo que ele está lendo, da meditação que ele está fazendo naquela hora. Então, muitas pessoas vão se tornar refém desta síndrome, infelizmente, né? Porque ela tem alcançado e afetado uma grande parte da população no mundo, né? Essa síndrome tem causado essa dificuldade. Pessoas não conseguirão dizer: meu coração será de entendimento. A informação, ela trouxe a exigência de velocidade, e uma mente não pode ficar o tempo todo acelerada. Para a prática da palavra de Deus é necessário concentração e meditação. Como diz o texto que lemos inicialmente, o texto da nossa texto áureo, Josué 1:8, né? Que não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Vejam que é a mesma informação do salmista, né? Quando ele diz que da boca não falará, ou não faltará, né? Poderíamos dizer assim, a sabedoria, porque ela vai falar com sabedoria. Mas ela só vai fazer isso se a meditação do seu coração busque entendimento. Então você precisa pedir isso. E alguém com pensamento acelerado não desenvolve esta capacidade. Sendo assim, você terá prejuízo na área do seu crescimento espiritual. Então busque corretamente o uso, né, desses meios de comunicações. Quantos relatos, né, encontramos de filhos que brigam com seus pais por tirarem deles seus celulares ou tablet? Todo o perigo está no vício que já escravizou sua mente neste tipo de informação, da qual eles não conseguem mais escapar, infelizmente, né? Porque ela já tomou o domínio. Então, a Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. Então, a gente tem que ter cuidado para que isso não se torne uma ação pecaminosa, né? Nos escravizando a ela. Precisamos lembrar que todos os cuidados para dominarmos, precisamos lembrar que todos fomos criados para dominar e não para ser dominados. Por essa razão, lute para vencer esse vício em sua vida. Deus quer isso, né, para o seu coração, para a sua experiência, né? E esse é um cuidado que você tem que ter com a palavra de Deus. Essa é a segunda questão aqui da nossa lição, né? O cuidado para com a aceleração do pensamento. Mas nós entramos então agora no terceiro problema, que é o vício. Hoje os vícios não é só as drogas, outros males estão viciando e causando o mesmo mal ao nosso cérebro. Por isso, você tem que ter cuidado aí com a internet. Esse é um dos males, grandes males desse tempo, né? Uma revista digital compartilhou o seguinte para nós a respeito disso, com um artigo, né?
60 pessoas foram entrevistadas nessa revista e o resultado foi que pesquisadores britânicos disseram o seguinte, que a dedicação, né, a questões de informações da internet altera o humor das pessoas e trazem riscos de depressão e sinais de abstinência. Pode também apresentar os riscos de autismo. Que coisa, né? Então nós precisamos realmente estar atentos, né, a esses perigos que foi identificado, né, para que a gente não caia nessa mesma dificuldade de nos viciarmos. E aí nós temos até que advertir, né, pessoas que estão entrando pela área da pornografia, né, se viciando a esse tipo de mal, que está também no acesso, né, da internet. Então, muito cuidado, irmão, muito cuidado, família, busque ser sempre transparente com os seus familiares, principalmente aí esposo com esposa, esposa com esposo, nessas questões, para que você não venha cair nessa dificuldade, né, espiritual na sua vida, eu diria uma falência, né, que vem realmente trazer grandes males para a sua vida. Mas há como escapar, né? Primeiro é você conhecer essa dependência, saber que ela é possível. Então, tendo esse conhecimento, você pode inicialmente pedir a ajuda de Deus para livrar você desse vício que está dominando a sua mente, os seus pensamentos. Segundo, você pode, terceiro seria, né, buscar uma ajuda também profissional. Às vezes está além da sua força espiritual, então você também precisa de uma ajuda profissional, se esse caso tiver já em extremo, de tal forma que você já não tem mesmo controle, domínio. Então é o profissional que vai lhe ajudar a sair dessa situação, junto com o seu pastor, que também estará orientando você na área espiritual. Quarto, preencha o tempo. Não deixe sua mente vazia. Então, por isso, busque a Cristo. Ele diz em João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Então, é com a ajuda do Senhor, é com a presença de Cristo na sua vida, eu diria entre você, marido e mulher, né, fazendo a sua presença real, a presença de Cristo real aí nesse relacionamento, é que você vai obter vitórias em todas as áreas da sua vida, né? Não somente nessa área de um vício, mas também na área da sua saúde, cuidando para que você não tenha, né, essa síndrome do pensamento acelerado e também buscando, né, fugir do isolamento familiar. Como tem sido prejudicial esse isolamento na vida de nossas famílias. Por isso, todo cuidado é pouco, né? E aí vamos chegando à conclusão da nossa lição de hoje, trazendo para você algumas orientações. Vamos continuar vivendo na lida com a internet, porque ela está aí, é algo do futuro, desse tempo presente, mas jamais devemos permitir que ela torne um grande inimigo de sua família. A internet pode ter sim uma utilidade grande na sua vida pessoal e na vida da sua família, mas não deixe que ela te escravize. Fuja enquanto está identificando ela como um mal na sua experiência. Jovens, busquem desenvolverem atividades físicas. Ela será fundamental para a sua saúde mental. Eu lembro o apóstolo Paulo recomendando isso ao jovem Timóteo, né? Que o exercício físico será saudável para a vida dele. Então vejam se o próprio apóstolo Paulo, né, há tanto tempo atrás, dava essa recomendação, quanto mais nos dias de hoje, né? Que a gente tem vivido uma dificuldade mesmo dessas práticas. Dificuldade não porque elas existam, né? Dificuldade porque muitas das vezes a ocupação, o trabalho nos roubam tempo e aí a gente não sabe administrar esse tempo e deixamos de realizar atividades físicas tão saudáveis para o nosso crescimento
familiar, inclusive. Então, casais desenvolvam o hábito de irem juntos para a cama, não ficando um em cada canto, né? Um lá na cama, o outro na sala, aí porque quer gastar um pouco mais de tempo com a internet. Que os dois desfrutem desse momento comum da família. Não deixe que a internet lhe roube essa grande oportunidade de compartilhamento. Encontremos maneiras divertidas para envolver nossos filhos em outras atividades que não sejam o uso da internet. A dama, o xadrez, tantos jogos, né, que nós temos. Como seria bom, né, usarmos a oportunidade para brincar com os nossos filhos. Não negligencie a leitura da Bíblia, a oração, o serviço cristão comunitário, né? Então, buscando oportunidades para você sair com seus filhos para atividades comunitárias, né? De doação de alimentos, coisas que dão prazer às crianças fazerem com você. E a vida religiosa da igreja, ela nesse momento está limitada, mas logo nós teremos oportunidade de novamente estarmos juntos. Então vamos aproveitar e com grande intensidade, né? É claro, eu não vejo a hora da gente poder novamente dar um abraço, participar juntos da nossa classe, recebendo você aqui em meu gabinete para poder participar desse momento abençoado de classe bíblica dominical. Mas eu peço a Deus que ajude você nesse tempo, né, a ter essas experiências de famílias, realmente família conectada ao mundo, mas fugindo das armadilhas que o mundo tem oferecido. Que Deus possa lhe dar a paz e que você possa realmente buscar força na palavra de Deus para vencer. Querido Deus e Pai, oro por cada um dos nossos irmãos que fazem parte da nossa classe. Então, oro por Marli e Clodovaldo, oro nessa hora por Cíntia e Renato, oro nessa hora por Vitor e Daniele, oro por Arthur e Denise, oro por Cleandro e Rubiana, oro, ó Deus, por Lucas e Laodiceia, oro por Houston e por Lorena, para que o Senhor, ó Deus, dê a essas famílias a graça de viverem uma experiência abençoada de um lar realmente que está no mundo, mas que não faz parte deste mundo. Então ela lida com sabedoria relacionado a Deus, a palavra de Deus e a como lidar e enfrentar com os problemas que a internet tem colocado diante de nossas famílias. Deus, peço que o Senhor nos livre deste isolamento familiar, mas também nos livre de uma síndrome, de um pensamento acelerado por conta de tantas informações que a internet coloca diante de nós. Mas peço também que de forma de vitória o Senhor nos livre do vício da internet, vício com a pornografia, vícios com jogos, com tantas coisas que ela coloca diante da família. Pai, em nome de Jesus, livre as nossas famílias dessas ciladas do inimigo. Eu te peço isso orando no nome de Jesus. Amém.